Eu sei que a senhora começou a trabalhar, a senhora tinha 10 anos de idade, já órfã de pai. Foi receber seu primeiro salário aos 21 anos, porque, enfim, seu trabalho praticamente escravo era remunerado com a comida do resto dos filhos da sua patroa e por aí afora. Eu queria que a senhora resumisse, porque a senhora fez referência a uma patroa aparentemente do bem, que lhe ensinou como chegar à escola para a sua primeira reunião sindical. Mas a senhora antes, ao que tudo indica, trabalhou com verdadeiras senhoras de escravos. Como é que foi isso? Eu nasci em Salvador, e aí quando meu pai morreu, minha mãe voltou para o interior, para a roça, né? E depois a minha mãe veio a falecer. Quando ela faleceu, eu tinha 12 anos de idade, já estava trabalhando em Santo Amaro da Purificação, que eu comecei a trabalhar com 10 anos, tomando conta de uma criança cuidando da outra, onde eu trabalhava cuidando da criança e fazendo também os outros serviços. Apanhava muito, porque criança quer brincar, não tem atenção de ter cuidado com a outra criança, de não quebrar o prato, o copo, a xícara. Então, tinha tudo isso, né? E aos 14 anos eu retornei para Salvador e não saí mais de Salvador. E continuei trabalhando de doméstica. Então, meu trabalho, a vida toda foi no trabalho doméstico. Claro que eu tive patroas mais sensíveis, tive patroas muito severas, né? E aquela severa era aquela que batia mesmo, que xingava, que tratava de forma racista, né? E com palavras horríveis, né? Nada de levantar estima, mas de deixar para baixo, nunca valorizava, nunca elogiava, né? E eu vim descobrir o movimento das domésticas na década de 80, quando eu estava trabalhando aí de doméstica mesmo, né? E aí eu, assistindo um programa de rádio, tinha uma senhora que estava sendo candidata a vereadora, e ela sendo entrevistada na rádio, né? Ela estava sendo entrevistada na rádio e o locutor do rádio, o locutor perguntava a ela: se você foi eleita, qual é a sua proposta? Quais as suas propostas? Né? Que você vai defender o quê? Ela disse que ia defender as crianças, as mulheres e as empregadas domésticas. Para mim, ali foi uma luz no fundo do túnel. Eu nunca tinha ouvido ninguém dizer que ia defender doméstica. Então, pela primeira vez, eu estava ouvindo alguém dizer que ia defender doméstica. Nessa época, eu estava com 26, 27 anos. Então, para mim, aquilo ali foi assim: eu tinha um radinho de pilha, que esse radinho de pilha me acompanhava em todos os cômodos da casa que eu fosse, e aí eu aumentei o volume do rádio, porque eu parei de fazer o que eu estava fazendo e fiquei atenta. E o locutor perguntava: e doméstica já tem sindicato? Ela dizia: não, não tem sindicato. Elas estão se organizando. Tem um grupo que se reúne 2 vezes no mês, que é o segundo e o quarto domingo do mês, que elas se reúnem à tarde, né? E se reúne lá no Santuário Nossa Senhora de Fátima, que é um santuário que tem de uma escola particular lá no Garcia, que é o Colégio Antônio Vieira. E E aí, quando ela agora, dando esse ah, detalhe, ela dando esse não, detalhe, eu presto atenção, sim, diga. não, eu queria interrompê-la só num aspecto, porque eu sei que pessoas como a senhora gostam menos de falar de si mesmas e gostam mais de falar dos outros e da luta e da organização. Mas é que eu li uma coisa a seu respeito que me deixou chocado, talvez por ingenuidade minha, por ignorância. Mas que a senhora, quando começou a trabalhar, era tão pequenininha que a patroa tinha que pôr uma escada para que a senhora pudesse lavar os pratos da casa na pia. É isso mesmo, Dona Cruz? Ela botava um banquinho para eu alcançar a pia. Então eu pegava com o banquinho, lavando os pratos, né? Enquanto a criança estava dormindo ou estava quietinha ali, eu estava lavando os pratos, né? E então era assim, a promessa
que ela prometeu para minha mãe na época era que ia me botar na escola, ia me trazer para me botar na escola, coisa que não aconteceu. Eu não fui para a escola, eu só vim estudar já com a idade já de 16 anos, que eu vim me alfabetizar, né, no Mobral. Naquela época, hoje tem o Tá. Topa. E aí, Naquela dona época era Cleusa, Mobral. quer dizer, o assédio moral está muito claro. Houve assédio físico também, quer dizer, não apenas, a senhora já se referiu, a sua patroa batia na senhora, né? Eu li que a senhora não contava para sua mãe porque temia que ela não acreditasse em você, que acreditasse na patroa. Houve outra sorte, outros tipos de assédio? É verdade, ela batia e me ameaçava, porque quando a gente bate em uma criança, a primeira coisa que ele diz, ou ela, é que vai falar com a mãe ou com o pai, né? E aí, quando minha patroa me batia, eu dizia, vou falar com minha mãe. Quando minha mãe chegar aqui, eu vou falar. E ela dizia, olha, se você falar para sua mãe que eu te bati, ela não vai acreditar em você, ela vai acreditar em mim, que eu é que sou adulta, não vai acreditar em você. Ela vai dizer que você é preguiçosa, não quer fazer as coisas e por isso está mentindo. Ela vai lhe deixar aqui e quando ela sair, eu lhe pego e lhe jogo no rio das Tripas. É um rio que tem lá em Santo Amaro. Te jogo no rio. E eu aí ficava com medo, porque eu acreditava, naquela época realmente tinha isso mesmo. Os adultos acreditavam mais nos adultos do que na criança. Muitas vezes a criança estava em situação de violência e quando ia chegar para os pais para falar, a mãe, ela não acreditava. Ainda existe isso, mas naquela época era muito mais. Né? E eu acabava não falando. Quando minha mãe chegava, que ela ia lá de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, e aí quando ela chegava lá, minha patroa dava resto de comida que estava na geladeira, a roupa usada, né? Pegava assim, tipo um valor que hoje seria uns R$ 60 e dava para ela, né? Então, lá o interior que ela morava era muita seca, muita necessidade. Então, ela saía dali satisfeita, né? Porque estava levando comida, mesmo que fosse da geladeira, já que ninguém queria, né? Mas estava levando dinheiro, estava levando roupa usada. Então, ela perguntava, e aí, tá tudo bem? Eu dizia, tá bem. Você tá bem, Creuza? Tô bem. Mas eu não estava bem, mas eu não tinha coragem de falar para minha mãe que eu tinha medo, né? E isso levou um tempo até que um dia uma vizinha dela, da minha patroa, que ouvia eu apanhar, pegou e disse, Creuza, fale com sua mãe. E aí ela me ensinou a forma que eu deveria falar para minha mãe, e aí minha mãe me levava.